resumindo aqui, o que a gente quer resumir antes de entrar de fato na PEC 45 é quais que são hoje os problemas que vocês enxergam que a proposta deveria atacar? Os pontos que a reforma tributária ela deveria atacar hoje no Brasil. Eu vejo um problema em relação ao risco. A gente tem um sistema tributário que oferece um risco muito grande ao investimento, pelos motivos que eu já citei, a falta de previsibilidade. Então, o risco acaba sendo um custo para a população, né, de um modo geral, em relação ao investimento, reduz o ímpeto de investimento. Esse excesso de tributação sobre o consumo, combinado com esse excesso de burocracia que você acabou de mencionar, é repassado aos preços dos produtos para as pessoas, né, para as famílias. Em um país que tem uma desigualdade muito grande, isso é muito ruim. Então, você acaba reduzindo o padrão de vida, o padrão social das pessoas em função de um sistema tributário que tributa demais o consumo. Essa tributação elevada do consumo, que a gente chama de tributação regressiva, é aquela que não leva em conta a renda, ela faz com que as pessoas mais pobres sofram mais. As pessoas que têm menor renda, elas acabam pagando em cima do consumo a mesma tributação de uma pessoa com maior renda. Então você diminui o padrão de vida, a qualidade de vida das pessoas, em geral, com renda menor. Então esse é um problema que eu acho que deve ser corrigido, redução dessa regressividade tributária, né? Redução da tributação sobre o consumo, a simplificação, o Salto levantou bem, a gente tem 27 legislações no Brasil e mais 5.500 e poucos municípios, porque a gente está falando do ICMS, mas também do ISS. O ISS são 5.000 e tantas legislações, então você imagina, você tem uma empresa que está funcionando em, 15 municípios. São 15 legislações, que às vezes são diferentes, às vezes interpretam diferente, são iguais, interpretam diferente, obrigações às vezes diferentes, quer dizer, é esse o nosso manicômio tributário, né? Então a gente precisa vencer essa questão da simplificação, da previsibilidade, né? Isso caminha em conjunto, e eu acho que a redução da tributação sobre o consumo seria um grande gol que a gente poderia fazer com essa reforma. Eu concordo com tudo que o Fábio falou, mas eu acho que o campeão, o problema maior é a guerra fiscal. A guerra fiscal é o que destrói a nossa economia. O que é essa guerra fiscal? Porque o ICMS é o principal imposto do país. Sem ele, a gente derrubaria um monte de políticas públicas que ficariam sem financiamento. E ele está na mão dos estados, com todos esses problemas de disparidade, porque o regulamento desse imposto é de posse do Poder Executivo. O Poder Executivo de cada ente, né? Então você tem 5.645 municípios, mais os 27 estados. Os municípios são donos do ISS, que é um imposto bem menos representativo, mas nos 27 estados já gera uma grande complicação, porque você edita normas, resoluções, portarias diariamente. Eu via isso na secretaria. Então, imagina multiplicar por 27. Então, o que a gente precisa fazer? É resolver o problema central do ICMS, que é o principal imposto do país, que é a guerra fiscal. E o que é a guerra fiscal? Guerra fiscal é um troço complicado, porque decidiu-se, num certo momento, a gente é uma federação, mas é uma federação mais ou menos, porque sempre a tendência é centralizar. Veja o caso agora desse Conselho Federativo, que a gente vai discutir daqui a pouco lá da proposta. Quando você percebe que tem desigualdade entre as regiões e os estados, vamos partilhar a receita. Então, o Fundo de Participação dos Municípios e o Fundo de Participação dos Estados, ele reparte o imposto de renda e o IPI, que é o imposto sobre a produção. E esse percentual de partilha foi crescendo ao longo do tempo. Hoje, metade desses dois impostos vai para os fundos de participação. É fixo quanto vai para cada estado? Ou é... Não, a regra é inversamente proporcional à renda per capita no caso do FPE, mas está congelado desde 1989, a Lei Complementar 62. Teve uma mudança incremental porque o Supremo implicou em 2012, mas nada relevante. Então, é uma loucura, né? Isso. Já deu pra perceber. E o FPM tem uma regra mais razoável, que vai sendo atualizada a partir de cálculos do IBGE, de população e renda e tal. O FPE dos estados, o FPM dos municípios. Isso. Então, esses dois impostos, o imposto de renda e o IPI, eles pertencem a todos os entes. E a forma pela qual se dá esse pertencimento é por meio dessa partilha automática. Aí, você observa o seguinte, nos últimos 25 anos, será que esse bolo de recurso que foi partilhado reduziu a desigualdade do Nordeste em relação ao Sudeste, por exemplo? Não. A gente foi dando mais dinheiro, e eu não estou dizendo que não tem que dar. Talvez a gente tenha errado em não colocar contrapartidas e não ajudar a qualificar a burocracia dessas localidades para que a gente tivesse políticas de educação, projetos de investimento, etc, etc. Você só vai aumentando a partilha, E o erro com o ICMS foi o mesmo, porque pensou-se o seguinte, olha, como a indústria está toda concentrada no Sudeste
Sudeste e no Sul, principalmente em São Paulo, vamos fazer o seguinte, toda vez que a gente produz qualquer coisa aqui em São Paulo ou no Sudeste, eu vou falar São Paulo só para simplificar, e exportar para os estados pobres, fica 7% aqui, tá bom? E quando for o contrário, fica 12% lá. Maravilha, vamos redistribuir receita que vai ser uma beleza. Só que aí não aconteceu isso, nunca aconteceu isso, porque você começou a ter a chamada guerra fiscal. Os 12% que os estados mais pobres têm direito, eles fazem o seguinte, olha, montadora de automóveis, vem aqui para Pernambuco que eu tenho 12 aqui para te dar. E eu não vou cobrar 12 de você, eu vou te dar 11,5 de crédito outorgado. Aí o governador vai lá, dá uma canetada e dá um crédito outorgado, que é um benefício fiscal. E aí começa a guerra fiscal, porque quando ele faz isso, a montadora vai embora de São Paulo para lá. Aí São Paulo não quer ficar para trás. Ele fala, você vai fazer isso? Então eu vou aplicar agora a substituição tributária. Tudo que eu vender aqui de São Paulo para qualquer estado, eu vou tributar na saída da fábrica. Aí tá feita a guerra fiscal. Então você começa a usar mecanismos dentro das regras do jogo e vai até transformando o ICMS e as regras que não dependem de legislação nacional para ir operando esse jogo. Só que ele chegou num nível em que não tem mais vencedor nessa guerra, só tem perdedor. São Paulo hoje faz também uma montanha de benefício fiscal. Nas contas de São Paulo de 2022, eu me matei lá para em pouco tempo instituir um cronograma de avaliação dos benefícios. Em 9 meses, eu reestruturei um departamento que chama Departamento de Estudos de Política Tributária, vinculado à Subsecretaria da Receita Estadual, que estava desmontado, e a gente estabeleceu um cronograma para avaliar os benefícios tributários. Só que agora, as contas nossas do ano passado foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, com ressalva justamente onde? Nos benefícios tributários, nas renúncias. Porque eles começaram a despertar para esse assunto. São Paulo hoje faz muito benefício, assim como os outros estados. Então, nós estamos em meio a uma situação em que os empresários ficam batendo na porta dos governadores e de Brasília para pedir cada vez mais benefício e ver quem dá mais. Então, o tempo que o secretário da Fazenda e o governador do estado acabam tendo que gastar com essa loucura da guerra fiscal, mostra que nós chegamos numa situação em que, de fato, precisa ter uma reforma tributária que acabe com essa maldita guerra fiscal. Mas vamos lá, então. Primeiro, assim, eu não sou contrário à PEC 45, tá? Eu não sou contrário à reforma tributária. Eu acho que a reforma tributária tem que ser feita. Essa reforma, ela tem pontos positivos e negativos. Primeiro ponto positivo, ela unifica as legislações dos 27 estados e dos mais de 5.500 municípios. É um ponto positivo, de fato, unificar essa legislação. Vai ser algo que vai dar um ganho para as empresas em termos de burocracia, de gasto de tempo com tributação, de interpretação da legislação, uma legislação só para interpretar, que ela vai ser dirimida, essa interpretação, em nível nacional, né? Então você acaba tendo mais estabilidade no médio e longo prazo. Não é uma coisa que acontece no curto prazo. Tem uma transição super complexa. Aí tem outras críticas, mas por enquanto estão nos pontos positivos. Então essa unificação é uma coisa boa. A segunda coisa boa é a mudança para o destino. Como o Felipe Salto falou com muita propriedade, a tributação na origem acaba gerando, é um dos grandes motivos de haver a guerra fiscal. Então a mudança para o destino, ela já acontece nos outros IVAs do mundo. No mundo tem mais de 170 IVAs, tem IVA desde... Tem 70 anos de IVA, né? O nosso IVA aqui, ele é ao contrário, ele é na origem, né? Então esse é um problema que é resolvido com a PEC 45. Então eu acho que também é uma outra vantagem, né? A gente tá com a mudança para o destino. A não cumulatividade. O que é não cumulatividade? É você ter o crédito amplo. Hoje você, como também o Felipe Salto já tinha ressaltado, você não consegue se creditar, por exemplo, de uso e consumo, né? Então, por exemplo, aqui, né? Você poderia ter crédito da energia elétrica, de outras coisas que você consome e ter crédito para pagar menos imposto. Você pagar imposto só sobre o valor agregado, sobre aquilo que você agrega de valor efetivamente. Então isso é uma vantagem da reforma. Então a reforma, ela trata alguns pontos que são importantes. A desoneração da exportação, que é uma tendência. Então a desoneração da exportação para as empresas exportadoras vai melhorar. É uma tendência de melhora assim muito grande, porque hoje você tem no meio da cadeia uma tributação, né? Apesar da gente já ter imunidade de exportação, no meio da cadeia, o que significa? Significa que toda a cadeia produtiva de exportação vai ser desonerada. Então isso é muito bom para a gente desenvolver internamente e conseguir exportar mais, isso é uma coisa positiva. Enfim, então tem coisas positivas na reforma, eu acho que, de fato, a gente precisa elogiar. Porém, primeiro problema, a gente tinha uma questão da alta tributação no consumo e que era relativamente fácil de resolver. A gente tem hoje 40% a mais do que o CDE, 40 e poucos % a mais do OCDE
em relação à tributação do consumo e tem uma subtributação da renda. Então a gente poderia transformar essa tributação que a gente tem do consumo hoje toda em um IVA. Você acaba tendo um IVA com uma alíquota muito alta, que é o que vai acontecer. Porque você precisa cumprir 12,5% do PIB com um IVA, um imposto sobre valor agregado. Quanto o máximo que se faz no mundo é 10%. E a gente obrigatoriamente aqui tem que fazer um IVA que vai arrecadar mais do que qualquer lugar do mundo em 25%. E qual é o problema disso? O problema disso é que o IVA é um imposto sobre valor agregado que tributa demais a folha de pagamento, que é o que não dá crédito. Como a gente falou, o que é o crédito amplo? Você tem crédito em tudo. Tem crédito em tudo que você compra, fabrica, porém a folha de pagamento você não tem crédito. Então, supondo que a gente tenha uma alíquota de IVA na casa dos 40%, que é o que eu estimo para essa alíquota, você vai ter 40% sobre a folha de pagamento. 40% de tributação sobre a folha de pagamento. Sobre a margem. Basicamente, o IVA tributa 4 coisas: folha de pagamento, margem, investimentos irrecuperáveis e outros tributos que estejam ali dentro. Alguns tributos saem da base de cálculo, outros não. Então, assim, mas o grosso é folha de pagamento, mais de 30%. Então, quer dizer, num país onde a gente já super tributa a folha de pagamento, então o IVA seria ótimo se a gente tivesse uma alíquota de 15%, como é a Nova Zelândia, de 10%, como é o Japão. Olha que maravilha. Aí pode ter alíquota única, pode ter tudo. Então, esse primeiro problema da gente querer pegar essa tributação toda sobre o consumo e botar no IVA, ela gera outros problemas. Qual o segundo problema? Beleza, você bota uma tributação de 40%, você não pode ter uma alíquota única, porque você vai ter uma baita de uma distribuição de carga. O que vai acontecer? Você vai ter lá a tributação do consumo, dos serviços hoje. É baixa, saúde, educação. Do nada você vai fazer uma alíquota de 40%. Como? Né? Então você vai super tributar alguns setores e outros vão ser subtributados. Né? Aí você põe um monte de exceção. O que vai acontecer na prática? Na prática, quem for menos tributado, não vai baixar preço. Quem for mais tributado vai aumentar preço. Então vai ter um aumento de custo de vida geral para a população. Isso é certo de acontecer. A gente está numa fase que certamente o Senado vai exigir a apresentação de estudos em relação ao impacto nos setores. Vai ser assustador, porque é uma redistribuição de carga desnecessária, não precisava fazer dessa forma. Um IVA de alíquota única seria muito interessante para uma alíquota única de 10%, de 15%. Num país com o tamanho da desigualdade que tem o Brasil, não suporta um IVA de alíquota única de 40%. Você vai ter um impacto muito grande em alguns setores, especialmente aqueles setores que empregam mais. Esse é o grande ponto.